Oi, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula do CEDERJ. Meu nome é Claudine e sou mediadora de redação. O meu objetivo hoje é abordar com vocês a introdução do texto dissertativo, que corresponde ao capítulo 5 da apostila. Na última aula, vocês viram um pouco de organização textual, de planejamento, de preparação de ideias e de argumentos. Hoje, eu vou mostrar para vocês como pôr em prática essa organização dentro do primeiro parágrafo do texto, que corresponde à introdução e, mais especificamente, ao direcionamento. Calma que vocês vão entender. Vamos lá. Todos sabem que a introdução ela é uma das 3 partes do texto dissertativo, e ela é seguida de desenvolvimento e conclusão. Mas o que muitos não sabem é que a introdução precisa cumprir algumas funções. A introdução precisa apresentar determinadas etapas internas para que seja considerada de fato uma introdução. Essas etapas, elas correspondem à contextualização e ao direcionamento para a tese. Às vezes a gente chama de direcionamento, às vezes a gente chama de tese, às vezes a gente chama de direcionamento para a tese. Por quê? Porque essa parte de direcionamento, de tese, ela é responsável por estruturar a argumentação. Então, tanto a palavra direcionamento, que vai fazer justamente a transição entre a introdução e o desenvolvimento, ou a tese, porque vai corresponder aos argumentos de modo mais específico, servem como nomenclatura, ok? Como eu disse, introdução é composta de contextualização e direcionamento ou tese. Hoje eu vou falar com vocês sobre a segunda parte, que é direcionamento ou tese. Por quê? Porque essa é a etapa que corresponde que é mais próxima do planejamento textual e que corresponde mais especificamente à etapa de argumentação que existe dentro da introdução. Eu acredito que isso seja novidade para alguns, né? Que na introdução também tenha um pouco de argumentação, mas de fato é verdade. A introdução ela não tem um caráter acessório, como muitos imaginam, e ela não serve só para explanar o tema de alguma forma, de uma forma cultural, de uma forma histórica, de uma forma jornalística. Não. A introdução, ela tem a primeira etapa, sim, que é a de contextualizar o tema, de dizer como esse tema está associado às ideias, como ele é visto no mundo, na sociedade. E tem o segundo momento, que é a parte final do parágrafo, que corresponde ao direcionamento, que, a meu ver, é muito importante também, além de servir para convencer o leitor, para trazer o leitor para o seu lado na argumentação, ela é muito importante também para organizar o que a gente vai escrever depois. Deixa eu explicar isso com mais clareza. Se você compõe uma introdução que tenha as 2 etapas, contextualização e direcionamento, e o seu direcionamento está bem feito, certamente você vai conseguir argumentar muito melhor. Porque o seu direcionamento vai servir de base, como o próprio nome diz, de direcionamento, para o seu argumento. O aluno muitas vezes tem uma ideia brilhante sobre o que escrever, sobre que ideias colocar, mas ele não sabe como iniciar essas ideias, ele não sabe como estruturar isso. E é justamente para corrigir esse problema, para facilitar nessa etapa da elaboração do texto, que existe tanto o planejamento textual quanto uma boa introdução. A contextualização será vista na próxima aula. Hoje vou me concentrar na tese. Na apostila vocês vão encontrar 3 possibilidades, 3 nomenclaturas específicas que designam tipos de teses diferentes. A primeira delas é a tese explícita. Por que ela é chamada de explícita? Porque nesse tipo de tese, o aluno vai deixar bem claro o tipo de abordagem, a argumentação e o direcionamento que ele vai dar ao longo do texto. Logo na introdução, o leitor vai conseguir identificar os argumentos e os parágrafos que serão apresentados ao longo do texto. Ou seja,
O texto se torna já no primeiro parágrafo bem claro, bem explícito. Por isso esse nome, tese explícita, ok? A segunda possibilidade que tem aí é tese implícita, que diferentemente da primeira, não traz o argumento com tanta clareza. O que se tem é uma sequência de palavras que fazem com que você identifique mais ou menos aquela crítica. Normalmente o aluno, quando utiliza uma tese implícita, ao invés de colocar frases que delimitam o seu argumento, o aluno coloca termos que trazem a ideia embutida neles, que fazem com que o leitor tenha mais ou menos uma noção, que sugiram coisas e não que afirmem e não que direcionem. Então, a grande diferença entre a tese explícita e a tese implícita é de que, na tese explícita, o argumento vai estar sintetizado em frases bem claras, bem específicas. E na tese implícita, todos os argumentos que vão ser utilizados, vão ser trazidos, estão sugeridos por meio de termos, de estruturas linguísticas que, por meio do vocabulário, dão algum sentido ao texto. Expressões, formas de abordar, palavras específicas e assim por diante. E por último, aparece aí na apostila de vocês a tese por pergunta retórica, que normalmente é uma tese que os alunos tendem a abraçar mais, a entender ser mais fácil. Cuidado com isso. A tese por pergunta retórica, ela só funciona se essa pergunta de fato for retórica. O que isso quer dizer? Se você não deixa a ponta solta na redação, se essa pergunta faz algum sentido depois da leitura do texto completo, porque para que ela seja retórica, é preciso que as respostas para essa pergunta sejam óbvias através dos argumentos e da síntese, ok? Ela não fica inútil, ela não precisa ser respondida diretamente em algum momento, mas a partir da construção do texto, você já vai indiretamente respondendo aquele questionamento. Então, tese por pergunta retórica é uma opção? É uma opção, é uma boa opção. Muitos alunos querem fazer pergunta direta na redação e não sabem como fazer, mas é preciso que vocês tomem cuidado, porque uma tese por pergunta retórica vai exigir também uma argumentação sólida e que observe esse questionamento trazido logo no início. Nesse primeiro slide, vocês podem ver, eu coloquei 2 exemplos, e ambos correspondem ao mesmo tema de redação, que é os limites entre o público e o privado na sociedade em redes, tema do Enem de 2011. O primeiro exemplo traz uma tese explícita e o segundo uma tese implícita. Nós temos 2 introduções e dentro dessas introduções, a primeira parte que não está destacada é a contextualização e a segunda que está destacada é o direcionamento ou tese. O que vai mudar em cada tipo de tese é o direcionamento. Então, a parte final vai ser alterada e a parte inicial, contextualização, é a mesma. Vamos ler a contextualização e os direcionamentos para entender melhor como funciona isso. Telas que vigiam os cidadãos, edições antigas de jornais adulteradas para reescrever a história e uma nova língua que impede as pessoas de pensar livremente. O mundo idealizado por George Orwell em seu romance 1984 é o retrato mais bem acabado da sociedade totalitária. No mundo contemporâneo, a vaidade e a efemeridade típicas da sociedade de consumo fizeram com que esse cenário se impusesse como um sinal invertido. No lugar de um estado opressivo, indivíduos que correm para o computador para expor sua intimidade e animadamente publicam cada um de seus passos na internet. Esse direcionamento demonstra com muita clareza quais são os argumentos e como os argumentos vão ser abordados ao longo da argumentação. Espera-se que primeiro o autor fale de vaidade e como ela está relacionada à sociedade de consumo, e no parágrafo seguinte da efemeridade, ou seja, da fugacidade da vida,
do desapego que as pessoas têm diante de algumas situações e algumas coisas. Tudo isso para demonstrar a importância da tecnologia, a importância das redes sociais e da internet no comportamento da atualidade. Já no segundo exemplo da tese implícita, vocês vão observar que a contextualização é a mesma, mas a tese não. A tese se inicia assim: hoje, a evolução tecnológica criou um tipo de sociedade de controle, em que os cidadãos são, ao mesmo tempo, vítimas e ditadores. Graças à televisão e à internet, eles vigiam e são vigiados a cada momento, alimentando um ciclo perverso de exposição da vida privada. Aqui, ao contrário da tese explícita, eu não sei exatamente como o autor do texto vai trazer a sua crítica, mas eu consigo percebê-la através de determinados termos, como, por exemplo, sociedade de controle, o fato dos cidadãos se tornarem vítimas e ditadores ao mesmo tempo, o fato dos cidadãos serem vigiados e vigiarem ao mesmo tempo. Então, a exposição da vida privada ela vai estar sendo esclarecida, demonstrada, através de determinados comportamentos que são simplesmente mencionados aqui e são trazidos à reflexão. Basicamente, na tese explícita, o autor do texto vai direcionar bem claramente a sua argumentação, enquanto na tese implícita ele vai sugerir por meio de determinados itens linguísticos, determinados termos. Vamos olhar a última tese. Tese por pergunta retórica. Da mesma forma, a contextualização é a mesma. Vamos olhar a tese. Atualmente, vivemos em uma época dominada pela internet, e em especial pelas redes sociais. Expressão contemporânea do totalitarismo orwelliano. Diante desse cenário, cabe perguntar: o que nos reserva o futuro controlado pelo nosso próprio anseio de exposição? Olha a pergunta retórica aí. A pergunta vai aparecer na parte final, justamente no direcionamento, e vai fechar a introdução. Esse é o único momento em que você deve colocar uma pergunta na redação, se for colocar. E se for colocar, deve ser uma pergunta retórica. Você quer saber aqui, qual é o futuro das pessoas que atualmente vivem de exposição ou precisam de exposição ou sentem necessidade disso? O que se espera é que o candidato, que o aluno, vá dar continuidade a esse raciocínio, colocando um parágrafo de argumentação que traga uma resposta para isso indiretamente, outro parágrafo que também complemente essa resposta ou que contraste com uma contra-argumentação e que no final a conclusão traga uma síntese, um resultado útil para essa discussão, ok? Vamos dar uma olhadinha na introdução que eu trouxe do tema do ano passado de redação. O tema do ano passado foi democratização do acesso ao cinema no Brasil. Eu tenho certeza de que vocês já ouviram falar desse tema. Então, vamos olhar uma introdução que ganhou nota 1000. O filme Cine Hollywood narra a chegada da primeira sala de cinema na cidade de Crato, interior do Ceará. Na obra, os moradores do até então vilarejo nordestino têm suas vidas modificadas pela modernidade, que, naquele contexto, se traduzia na exibição de obras cinematográficas. De maneira análoga à história fictícia, a questão da democratização do acesso ao cinema no Brasil ainda enfrenta problemas no que diz respeito à exclusão da parcela socialmente vulnerável da sociedade. Assim, é lícito afirmar que a postura do Estado em relação à cultura e a negligência de parte das empresas que trabalham com a sétima arte contribuem para a perpetuação desse cenário negativo. Galera, eu tenho aí uma tese explícita. Existem dois eixos principais de argumentação aqui. É lícito afirmar que há uma postura do Estado em relação à cultura, que seria correspondente à primeira argumentação, e uma negligência por parte das empresas, a segunda argumentação. Mais uma vez, eu sei o que esperar da redação, há uma organização prévia aqui, e o autor do texto já deixou bem claro na introdução
qual vai ser o tipo de abordagem, quais serão os parágrafos de argumentação e como ele entende o tema que foi trazido pela banca. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula, tenham entendido. Semana que vem eu volto com contextualização, ok? Se tiverem alguma dúvida, procurem os seus mediadores ou deixem no comentário, porque eu vou tentar entrar em contato com vocês, receber o feedback e, porventura, tirar alguma dúvida aí que possa existir da minha explicação, ok? Cuidem-se, fiquem em casa e até breve.